Um freelancer nada mais é do que um autônomo, só que ele tem esse nomezinho diferente, mas só que na prática é um programador autônomo que trabalha por conta própria. É o tipo de profissional de freelancer na programação que ganha mais dinheiro, principalmente porque tem planos a longo prazo. Fala Guerreiro Jedi, professor Márcio Santos aqui, seja novamente bem-vindo ao Código CEO. E se você está aqui nesse vídeo, possivelmente você está interessado em ser freelancer na programação, em atuar como programador freelancer, e como programador você pode atuar ou como funcionário ou como programador freelancer, né? Quando eu falo freelancer, existe ali subsegmentos que você pode estar atuando com a sua própria empresa. Da mesma forma que como funcionário, você também pode atuar como servidor público, mas o foco aqui é basicamente dividir essas duas categorias entre freelancer, né, que trabalha por conta própria, ou então você como funcionário que trabalha para alguma empresa. E especificamente eu vou focar em freelancer na programação. É claro que cada segmento tem o seu respectivo benefício. Você como funcionário tem lá seu leque de benefícios. E você também como freelancer também tem o seu leque de benefícios. E a ideia desse vídeo é ser um vídeo completo falando como que funciona o segmento de ser freelancer na programação, para que você entenda o que você precisa, quais são os pré-requisitos para que você comece a atuar como programador freelancer. E se liga aí porque até o final desse vídeo você vai descobrir como se profissionalizar sendo freelancer, como conseguir os seus primeiros projetos de freelancer na programação e principalmente como que você vai conseguir a minha ajuda pessoal para poder deslanchar a sua carreira como freelancer. Se liga aí, porque até o final do vídeo você vai descobrir tudo isso. E detalhe, se você ainda não me segue no Instagram, cara, você tá marcando bobeira, você tá dormindo na selva. Pô, aqui embaixo tá aparecendo o endereço lá do meu perfil no Insta, me segue lá, tá aparecendo aqui também na descrição. Lá eu posto conteúdo todos os dias para te ajudar a ser um programador cada vez mais eficiente, cada vez melhor, independente de ser funcionário ou como freelancer na programação. Vamos lá, sem mais delongas. O que é um programador freelancer? Um freelancer nada mais é do que um autônomo, só que ele tem esse nomezinho diferente, mas só que na prática é um programador autônomo que trabalha por conta própria. E aqui eu vou explorar os 3 perfis de programador freelancer. Se liga e não fica pulando parte do vídeo, senão você vai perder conteúdo importantíssimo. São 3 perfis de programador freelancer que eu vou explorar aqui para você. O primeiro é o autônomo mesmo, né? Que é aquele programador que já tem o seu serviço, trabalha com algum outro segmento, trabalha como funcionário, como servidor público, enfim, não importa, e tem como renda extra a parte de programação. Esse perfil de freelancer na programação, ele é um pouco mais tranquilo. Em qual sentido? Ele tem o serviço dele e realmente ele só desenvolve projetos por fora para poder ganhar aquela grana extra no final do mês. Só que esse perfil de programador também fica meio que preso tanto a detalhes financeiros quanto a período de trabalho. Por exemplo, se o programador freelancer autônomo, né, aquele que já tem o seu trabalho, ele receber alguma proposta lá no meio das férias dele, se ele não pegar, ele não ganha dinheiro. Outra coisa também, devido a ele já ter o seu trabalho, né, já tem o serviço fixo dele, já é funcionário em algum outro lugar, então ele não tem muito tempo para se dedicar à programação como freelancer. Resultado disso, ele acaba não conseguindo ganhar muito dinheiro no seu tempo extra. Então, um programador autônomo, né, freelancer como autônomo, que trabalha só como renda extra, é aquele cara que vai ganhar aí algo em torno de 1.000, 2.000, máximo 3.000 reais por mês fazendo serviços extras. Mas esse valor extra que entra para ele é algo complementar ao que ele já ganha como funcionário em algum outro lugar. E detalhe, não precisa propriamente o cara trabalhar como um programador, né, no seu tempo integral, no seu dia de trabalho. Ele pode trabalhar em qualquer outro segmento, né, qualquer outra empresa, qualquer outro serviço e no seu tempo extra, aí sim, trabalhar como autônomo. Mas aqui é negócio, igual eu acabei de falar, a pessoa acaba ficando meio que refém do seu quadro de horários e por isso que ela não consegue dispor de muito tempo para ganhar mais dinheiro. Então esse tipo de programador realmente não fatura muita grana como renda extra, em decorrência da sua falta de tempo. Geralmente esse tipo de programador freelancer não tem um horário fixo. Ele trabalha lá durante o dia na empresa onde ele é funcionário, e aí, quando chega em casa vai lá, trabalha meia horinha nos seus projetos, né, como uma renda extra, 2 horas, 3 horas, 40 minutos, alguns finais de semana, outros não, enfim. Ele não tem aquela linearidade de atuação como freelancer.
já porque ele não depende daquele dinheiro realmente para poder pagar as contas. Ele tem o seu serviço extra, né? Ou melhor, tem o seu serviço principal, e esse serviço de programação é o extra. Então, por não depender disso, ele não tem aquela dedicação com afinco. E isso se difere do segundo tipo de programador freelancer, que é o freelancer profissional. Esse cara, ele já não tem o trabalho de freelancer como uma renda extra. Pelo contrário, o fato de trabalhar como freelancer é a sua renda principal. Só que esse cara, esse tipo de programador profissional, ele acaba não tendo uma renda muito alta. O valor geralmente que ele ganha é algo em torno de 4, 5, 6 mil reais por mês como programador freelancer. Então ele tem aquela rentabilidade exponencial que ele poderia ter. Eu já falei a respeito de lucros, de quanto que um programador ganha em um vídeo que eu já gravei aqui no canal. Para facilitar, eu estou deixando aqui nos cards, também na descrição, mas você não precisa parar e olhar esse vídeo agora. Calma, relaxa. Pisa no freio. Ao final deste conteúdo, você vai lá e verifica todos os vídeos que eu estou te recomendando. Só que esse freelancer mais profissional, ele já tem uma pegada um pouco diferente. Ele tem um horário definido, ele estipula ali um período de descanso, de férias, Realmente a pessoa tira ali 15 dias, uma semana, 30 dias de férias durante um ano, porque ele atua profissionalmente como programador. Ele não tem esse serviço como um extra. Ele, de fato, tem isso como o seu serviço principal, sua fonte de renda principal, e ele se organiza todo ano, todo mês, todo dia, toda semana, para que o seu trabalho fique todo organizado, orquestrado, e ele siga como se fosse um funcionário, mas só que trabalhando por conta própria. Uma característica desse tipo de programador freelancer é que geralmente, não é regra, mas geralmente esse cara tem algum tipo de reserva de emergência. Então, ele sabe que ele não tem nenhuma outra fonte de renda. Ele trabalha única e exclusivamente como programador freelancer. Então, o que ele faz? Ele precisa obrigatoriamente ter a sua reservinha de emergência. Caso em algum mês ou alguns meses ele não consegue fechar nenhum projeto ou der algum problema em algum projeto, o cliente atrasa o pagamento e tal, então ele já tem aquela reserva para ele não passar apuros no final do mês. E tem o terceiro tipo de programador freelancer, que é esse o tipo mais adequado, é o tipo que eu levo aqui no meu dia a dia desde que me entendo como programador, que é o programador freelancer, mas com perfil de empresa. É o programador que tem ali o serviço de freelancer como sua renda principal, tá? E com alto rendimento. Quando eu falo com perfil de empresa, na verdade é uma empresa mesmo, mas só que é uma empresa em que tem basicamente uma pessoa. Você é o faz tudo, Você é o front, você é o programador, você é o back, você é o full stack da sua empresa, Embora você ainda possa contratar alguns programadores e terceirizar alguns serviços, mas você que cuida do financeiro, você que cuida de toda a parte de pagamentos, de compras, enfim, você é o cara que faz tudo. E detalhe, você sabe, eu sou professor em faculdade, sou professor de ensino médio, Sou professor na área de tanto computação quanto matemática, mas a minha renda principal, ela vem aqui, da programação. Esse perfil de programador com perfil de empresa, perfil empresarial, ele é um cara que tem tudo aquilo que o programador profissional, que é o segundo tipo que eu falei agora há pouco para você, tem tudo aquilo que este segundo tipo tem, só que ele tem algumas coisas a mais. Ele lida realmente com o seu negócio como se fosse uma empresa. Então ele tem com certeza um sistema ali de CRM para poder fazer o controle dos seus clientes. Ele tem um sistema de ERP, que é onde ele consegue fazer toda a gestão dos seus projetos, do seu fluxo de finanças, da emissão de nota fiscal. Enfim, ele tem todo um aparato empresarial, mesmo que ele atue sozinho, por conta própria. Ainda assim, tem todo um leque de ferramentas para ajudá-lo a fazer a parte de gestão da empresa. Só um detalhe, tá? Quando eu falei que trabalho sozinho, eu estou me referindo à parte de gestão, de desenvolvimento, enfim, só que eu tenho sim algumas pessoas que trabalham comigo, alguns estagiários, alguns que são funcionários, algumas pessoas que trabalham tanto aqui no Código CEO, outros que trabalham comigo só no meu curso de lógica de programação, outros só no meu curso de banco de dados, enfim, tem toda uma equipe aqui. Só que a parte mais pesada ela é desenvolvida aqui de fato por mim, então por isso eu digo que eu sou um freelancer, mas só que com perfil de empresa. Então entenda que um programador
freelancer com perfil empresarial tem essas características, esses atributos, né? Inclusive a emissão de nota fiscal. Isso daqui é algo necessário. Se você presta serviço para uma empresa de grande porte, essa empresa vai requerer a nota fiscal. E se você não tem empresa aberta, você vai ter algum tipo de problema. Eu já tenho um vídeo aqui no canal onde eu falo sobre como você consegue abrir a sua empresa, né? Atuar como MEI na programação. Esse vídeo está aparecendo aqui nos cards, também na descrição, deixa para ver no final. E outra coisa muito interessante que esse perfil de programador tem é o fato de ele ter clientes que dão renda recorrente para ele. Então veja que é um perfil de programador realmente com perfil empresarial. Ele não é um cara que ele conta com a entrada de novo projeto no final do mês para conseguir ter a sua renda, porque ele já tem a sua recorrência de recebimentos baseado em projetos anteriores que ele já desenvolveu. Eu falei bastante a respeito disso num vídeo que eu deixei aqui nos cards reservado para você. Confere lá depois, esse vídeo vai dar uma visão bem diferenciada para você começar a se profissionalizar como freelancer dentro da programação. E desses três tipos, né, o freelancer autônomo que tem um trabalho de programação como a renda extra, o perfil de freelancer profissional que tem como renda principal, mas só que não com uma visão empresarial, e o terceiro perfil de freelancer profissional, mas que tem um perfil empresarial, desses três tipos, o que eu vou focar é o terceiro, que é o freelancer que tem um perfil empresarial. E o motivo é simples, é o tipo de profissional de freelancer na programação que ganha mais dinheiro, principalmente porque tem planos a longo prazo. Independente desse o seu perfil ou não, cara, se você está gostando desse conteúdo, já clica aqui no botão para se inscrever, ativa o sininho das notificações, porque só assim você não perde nenhum conteúdo novo quando eu postar a respeito desse mesmo tema de freelancer na programação. E umas características interessantes desse tipo de profissional. Primeiro, o cara aí tem um horário para iniciar e finalizar o seu turno de trabalho. Então o cara escolhe, é das 8 às 17, das 9 às 18, enfim. O cara ele vai fazer o seu turno de trabalho, né? Ele tem aquele período que ele realmente atua, que ele vai ali para o seu local de trabalho e daquele momento em diante é como se ele estivesse dentro de uma empresa. Só que geralmente é um cômodo dentro da casa, é um escritório, é um home office, né? Ali dentro da própria residência, onde ele fica focado em atuar com programação, que também já é a segunda característica, né? Geralmente o programador freelancer que atue como empresa, ele tem um espaço reservado só para poder trabalhar nos seus projetos. Ele não trabalha na mesa da cozinha, ele não trabalha deitado na cama, ele tem ali um espaço reservado com as coisas que ele necessita para poder desenvolver o seu trabalho como programador. Então tudo que está em volta daquele ambiente de trabalho são os aparatos que ele utiliza na prática, no dia a dia, para trabalhar como programador freelancer. Mas uma coisa que um programador com perfil empresarial tem é meta mensal. Então, porque é muito difícil, muito complicado um programador freelancer ele trabalhar sem saber quanto que ele vai ganhar no mês seguinte. Então, geralmente, quando o cara tem esse perfil mais empresarial, ele já determina algumas metas no ano, né? Tipo aqui na minha empresa, eu faço determinação de metas anuais e só divido isso de forma mensal para poder fazer a equalização. Mas o programador freelancer profissional que trabalha com perfil de empresa, ele determina metas anuais, mensais, semanais, porque assim ele consegue ver se ele está conseguindo atingir aqueles objetivos ou não, ou se ele precisa fazer a correção de curso para que ele atinja aquela meta que ele determinou anteriormente. E segura comigo até o final desse vídeo, porque eu vou te ajudar pessoalmente a traçar esse tipo de perfil de programador freelancer com perfil empresarial, hein? Fica comigo até o final que eu vou te mostrar direitinho como que você consegue obter a minha ajuda pessoal nesse sentido. Mas uma característica interessante é que o programador freelancer com perfil empresarial, ele primeiro não gasta todo o dinheiro que ele ganha, né? Se ele ganhou lá 15 mil no mês, ele não vai gastar os 15 mil. Por quê? Primeiro que ele tem um valor fixo, que ele retira da empresa, né? Mesmo sendo freelancer, a gente está chamando aqui de freelancer empresarial. Então ele retira um valor fixo, não prolabore, um pagamento fixo para ele e tem sempre uma reserva de caixa. Essa reserva de caixa ele investe em equipamentos, backup, cursos, todo o aparato que ele necessita para fazer o serviço dele
fluir com mais facilidade e para fazer ele crescer enquanto profissional. Então veja que esse terceiro perfil é o perfil mais adequado, né, de freelancer, que ele, embora tenha todas as características de freelancer, ele também tem a melhor parte das características de uma empresa. Então o cara consegue pegar o melhor dos dois mundos, né? O melhor do freelancer profissional e o melhor do perfil empresarial, condensar numa pessoa só, na sua própria estrutura, e assim ele consegue trabalhar de casa, home office, freelancer, home office, e ao mesmo tempo ganhar como se fosse uma empresa de médio, pequeno, grande porte, dependendo da forma que ele atue. E eu sei que esse conteúdo está te agradando, senão você não estava aqui até agora, né? Então não marca bobeira, filhote. Já clica em curtir, ajuda esse conteúdo a ser entregue para muito mais pessoas aqui dentro do YouTube que também tem esse interesse em trabalhar como freelancer na programação com perfil empresarial. Uma das coisas necessárias para que você atue como freelancer na programação, mas com perfil empresarial, cara, com certeza é ter o seu site. Exatamente, porque toda a estrutura que você fizer em redes sociais, Facebook, Insta, Twitter, LinkedIn, não importa, você vai culminar, você vai direcionar para dentro do seu site. E através do seu site é onde os clientes, futuros clientes, né, verão o tipo de profissional que você é, o tipo de serviço que você desenvolve, aquilo que você já criou, aquilo que você se propõe a criar, é por lá que eles vão manter contato com você. E outra coisa importantíssima, a pessoa que é um programador freelancer com perfil empresarial vai sempre investir em publicidade. Pois é, se você ficar só dependendo de rede social, de tráfego orgânico para conseguir trazer gente para dentro do seu site, cara, você está dormindo na selva. Você tem que obrigatoriamente gastar um pouco de grana para poder trazer um público específico para dentro da sua lista de possíveis clientes. E aí quando a pessoa chega até você, né, uma pessoa que chegou através de um anúncio no Insta, através de um anúncio no Google, através de um anúncio no Facebook, essa pessoa que chegou até você, as chances dela converter-se como um cliente é muito maior, porque ela clicou no anúncio, né, porque estava interessada naquele conteúdo. Não foi você que foi atrás dela, ela que veio atrás de você através do clique. E só para te dar uma luz aí, tá? Sabe aquela cena de um freelancer sentado à beira-mar com uma água de coco e um notebook programando? Até existe, cara, mas na boa. Isso daí é só depois de alguns anos que você atua na programação, né, como freelancer mesmo, com perfil empresarial, que você consegue chegar nesse patamar. Se você é um freelancer que atua como autônomo, o primeiro perfil, e tem o fato de programar como uma renda extra, dificilmente você vai conseguir esse tipo de coisa. Se você é o segundo tipo, muito dificilmente também você vai conseguir atingir esse objetivo. Mas se você é o terceiro tipo de freelancer que atua com um perfil empresarial, então você tem muito mais chances de ir lá para frente, depois de muito trabalho, e não é pouquinho não, cara, é muito de verdade. Aí lá para frente você consegue de fato, tá lá, trabalhando na beira do mar, né? Aguinha de coco, só programando aqui, torcendo para a bateria do seu notebook não descarregar. Mas tem que trabalhar muito, cara, bastante para conseguir chegar nesse patamar, beleza? Maravilha. E como que a gente consegue os primeiros projetos, primeiros clientes, né? Sendo programador freelancer, mas com perfil empresarial. Primeiro, parte do seguinte princípio: ninguém te conhece. Ninguém sabe quem você é, ninguém sabe o que você faz. Então o que você vai ter que fazer? Das duas, uma. Ou publicidade, ou correr atrás. Você pode, vou revelar aqui algo que eu fiz lá no começo, finalzinho da década de 90, quando eu comecei a trabalhar com programação. Sabe o que eu fazia? Pegava aqueles jornaizinhos de cidade, jornais locais, né? Ficava vendo todas as empresas que anunciavam no jornal, pegava o endereço de e-mail e mandava e-mail para eles, oferecendo o serviço de desenvolvimento de sistemas ou desenvolvimento web. E foi assim que eu consegui o meu primeiro cliente. Meu primeiro cliente pagante, né? Antes disso, eu já tinha feito alguns projetos de graça para poder formar o meu portfólio. Mas o meu primeiro cliente pagante, eu lembro que eu mandei uns 30, 40 e-mails, tá? E um deles respondeu, falando que queria uma reunião para ver como que funcionava esse negócio de ter um site na internet e tal. E aí eu fui lá, mantive contato com ele, a gente marcou uma reunião, fechamos o negócio, e desse cliente em diante foi quando eu passei a fechar os próximos. Por quê? Porque a partir deste, eu já tinha alguém que tinha experimentado meu serviço pagando e conseguia me recomendar. Aí quando eu ia chegar num outro cliente para poder oferecer meu serviço, ou então até mesmo mandar um e-mail, falava,
esse cliente aqui, ele já fez o projeto comigo, qualquer coisa liga para ele. Então, você tendo um projeto inicial, fica mais fácil de você conseguir o segundo. E você tendo 2, fica mais fácil de conseguir o terceiro, quarto, quinto e assim por diante. Então o negócio começa a virar uma bola de neve, mas só que tudo começa a partir do primeiro cliente. E você não precisa pensar grande, cara. Você pode começar do básico, né? Vê as empresas da sua cidade, manda um e-mail para eles, manda uma mensagem pelo WhatsApp, manda uma mensagem pelo Insta, corre atrás das empresas que estão mais próximas de você. Né? Depois você pode expandir, vai para a internet, procura empresas de fora, empresas de maior porte, não tem problema. Mas só que começa pelo básico. Se você está começando agora como freelancer na programação e já quer partir para esse perfil empresarial, então minha recomendação é essa. E eu falei para você que eu ia te ajudar pessoalmente com essa questão de fazer você conseguir atingir esse perfil de freelancer na programação, mas só que com uma pegada mais empresarial. É o seguinte, aqui embaixo na descrição do vídeo e também no primeiro comentário fixado, estou deixando um link, tá? Você vai acessar esse link, vai cadastrar o seu nome, o seu e-mail e também o seu WhatsApp. O que vai acontecer? Eu vou pedir para uma pessoa aqui da minha equipe entrar em contato contigo para a gente tentar agendar uma mentoria pessoal, você e eu, tá bom? Acesse o link, lê direitinho lá os detalhes que estão descritos na página, cadastra os seus dados e a gente entra em contato com você, que eu vou te oferecer essa mentoria e com certeza você vai dar uma guinada na sua carreira a partir dessa mentoria. Fechou? E como complemento, estou deixando esses 2 vídeos aqui do lado, confere, são complementos para esse mesmo assunto. Fechou? Grande abraço e que a força esteja com você.